Boa tarde a todos. Esta é a minha última sessão ordinária nessa casa. Estamos findando aí 2 mandatos de vereador, e eu queria prestar contas, quero prestar contas. Trabalhamos forte. Foram 2 mandatos de muito empenho, no sentido de dar valor à representatividade. No nome do nosso presidente, Arildo Lima Júnior, a quem admiro na figura da presidência, pela isenção, pelo caráter, pela sobriedade com que fez que essa casa fosse conduzida de maneira não tendenciosa e fazendo valer a máxima republicana. No seu nome, agradeço a Deus a possibilidade de aqui estar representando a população de Bauru, e fica aqui a minha admiração pelo seu trabalho. Apresentamos 100 projetos de lei. Desses, ainda encontram-se vários em tramitação, e conseguimos fazer 47 leis, nesses 8 anos de trabalho. Foram 20 audiências públicas. Nos debruçamos sobre questões intocáveis do ponto de vista da gestão pública. Defendemos a Fundação Regional de Saúde, que foi constituída. Trabalhamos a questão da Faculdade de Medicina, que está garantida do ponto de vista 2 faculdades. Uma pelo programa Mais Médicos, a princípio a Uninove, que deve ser questionada, porque ela fraudou os critérios de competência do ponto de vista pedagógico, que a qualificou de maneira indevida no processo, fazendo com que outras tenham sido prejudicadas. E a Faculdade de Medicina da USP, teremos um curso aqui, estivemos com o reitor em São Paulo, e foi garantido, sim, que a faculdade será instalada. Cumprimos o nosso papel. Do ponto de vista de saúde, trabalhamos, do ponto de vista do recém-nascido, talvez um dos melhores, se não o melhor projeto, que garante a assistência domiciliar de uma equipe de saúde ao recém-nascido. A lei tem que ser cumprida. Trabalhamos a questão da saúde da mulher, da criança, do idoso, dos deficientes, saúde mental, todas as leis de proteção em relação a doenças renais, câncer de mama, o autismo, e qualificamos o pronto-socorro, obrigando que os médicos façam um curso de especialização nessa área. Presidente, um dos nossos maiores desafios e maior desafio da gestão atual e próxima é a Coab, e nos debruçamos sobre esse tema. Intensivamente, eu quero publicamente agradecer o nosso assessor, Alexandre, de Economia, que muito participou também. Fomos à Caixa Econômica, elencamos uma série de dados a respeito, e parece que o vereador não tem muita força nesse sentido. Mas eu tenho aqui um documento do dia 2 de novembro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que desaprova as contas da Coab de 2012. Faço questão, pela relevância dos dados, de ler uma questão fundamental para o futuro da nossa cidade. A Coab foi desaprovada em função do não cumprimento da finalidade e atividades envolvidas no exercício, registros contábeis indevidos, orçamento, autorização e execução imprópria, influência do resultado do exercício sobre o patrimônio líquido, índice de liquidez e endividamento não satisfatórios e uma auditoria independente com inadequação de alguns registros contábeis. Então, diz o Tribunal de Contas o seguinte: a Coab vem se desfazendo de seus ativos através de compromissos de duvidosa ilegalidade. As contas de 2011 são irregulares, as contas de 2010 são reprovadas. Então, esse tribunal reprova no sentido de reprovação do demonstrativo das contas de 2012. Esses resultados, lendo, evidenciam a ineficácia das ações implantadas à medida em que não diminuíram o endividamento de longo prazo e a iliquidez desse órgão, já observada em exercícios anteriores, sinalizando, presidente, a inviabilidade financeira desse órgão, como já destacado no julgamento das contas de 2010, fato esses que também caracterizam essa gestão como antieconômica. A origem, o caso a Coab, não comprovou suas alegações no sentido de que se encontrava em 2012 em processo de saneamento e recuperação da sua capacidade econômica. Nesse contexto, os prejuízos acumulados indicam premente risco fiscal para a administração direta.
E mais, necessário destacar que não são inéditas no âmbito desse órgão, a Coab, as questões envolvendo a sua grave situação financeira, desacerto determinante para a reprovação das contas de 2010 e 2011. Então, o tribunal julga inadequado a prestação de contas e confirma aquilo que essa casa, em diversas reuniões, já detectou. A Coab deve ser vista no ponto de vista da sua liquidez. E isso o Tribunal de Contas também sugere. Ou se torna competente, ou acaba. Como o que diz aqui? As providências concretas adotadas com vistas à recuperação econômica da Coab ou à sua efetiva liquidação devem ser feitas de imediato, sob pena de aplicação de sanção pecuniária prevista numa lei complementar. Então, fica aqui o legado para a próxima gestão de vereadores, no sentido de trabalhar de maneira objetiva essa questão. Também o tribunal pede para que essa Câmara Municipal seja oficiada para as providências respectivas que lhe cabem, nos termos dos incisos tais da Lei Complementar 709 de 1993, devendo no prazo de 60 dias o prefeito comunicar a esse tribunal as providências adotadas ante o julgamento desfavorável da matéria. Pronto. Agora não é o vereador Paulo Eduardo, não é o vereador Moisés Rossi, não é o vereador Segala, não é a Câmara de Bauru, não é o vereador Raul. É o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, afiançando uma vez mais a problemática da Coab. Que seja resolvida, que o próximo prefeito, são 60 dias, esse documento é do dia 3 de novembro, encerra-se no dia 3 de janeiro. Espero que as respostas sejam anteriores a isso. De qualquer forma, é recorrente o problema da Coab. Quero agradecer. Agradeço o convívio com os vereadores, em que muito aprendi nesses 8 anos. Agradeço ao meu partido, na figura do seu presidente estadual, Márcio França, vice-governador do Estado, do seu filho Caio França. Agradeço principalmente os meus assessores, Maria das Dores e o Marcos. Não seria o vereador que fui sem a presença e o apoio dele e daqueles que os antecederam. E particularmente agradeço a nossa tesoureira, a Franciele Edilane Eloy da Silva, que deu organicidade ao nosso partido, procedendo discussões, comunicação, fazendo com que o partido conseguisse chegar aonde chegou. E mais, foram 20 audiências públicas que reputo importantes para a cidade, onde se discutiu as diretrizes estratégicas da Secretaria de Saúde, onde criamos o Conselho de Proteção dos Animais, onde discutimos a instalação do Instituto de Planejamento, que finalmente esse prefeito vai fazer. Discutimos a problemática da Associação Hospitalar de Bauru, saúde mental, adoção, música como um instrumento educativo, atendimento hospitalar na cidade de Bauru e região, políticas públicas vigentes e propostas de melhoria. Segurança pública em Bauru foi discutida com bastante afluentes. Foi discutido também o organograma da DAI e o PCCS. Foi discutido também o atendimento da saúde do ponto de vista regional, hospitalar da cidade, saúde escolar, gravidez na adolescência, suscitou muita discussão, valorização dos professores e qualidade de ensino, a questão da política municipal de pessoa idosa, doenças renais e o atendimento não satisfatório na cidade, o Plano Nacional de Educação foi discutido, a gestão técnica administrativa do aterro sanitário de Bauru, e políticas públicas voltadas ao direito e proteção animal, e a implantação e coleta seletiva de lixo. Uma vez mais, só tenho a agradecer, e espero ter cumprido o meu papel. Continuo dizendo aos senhores vereadores que o legado que esta legislatura deixa ainda é de problema, mas muito foi resolvido. Então, mais do que nunca, façam jus ao dom que Deus lhe deu, que é de representar o próximo, aqueles que acreditam em Deus. Aqueles que não acreditam, façam justiça, porque esse é o nosso papel, isso é o que nós pretendemos. Também trabalhamos, mas aí eu falo na complementação, a questão da FUNPREV, muito importante, e há mais coisas a ser dita. Essa sessão pretende que seja bastante longa em função dos projetos em curso. Obrigado, senhor presidente.